Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Aliança Bike. Eu sou o Leandro Bittar e trago aqui comigo hoje Álvaro Pacheco, vice-presidente do nosso conselho, e o Spartacus Pedrosa, diretor executivo da Item, que é um instituto de pesquisa que trabalha no desenvolvimento de energias recarregáveis, de baterias, de toda uma dimensão que ele vai apresentar para a gente daqui a pouco, mas o mote do instituto é unir a vida acadêmica com o desenvolvimento de produtos, aproximar do mercado a toda a tecnologia de pesquisa, mas na verdade quem vai falar mais sobre isso é o próprio Spartacus. Spartacus, obrigado. Desculpa o adiantar aqui da sua apresentação. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Álvaro, a todos que estão nos assistindo. Bom, o ITEM, que é o Instituto de Tecnologia Edson Moreira Moura, é um instituto de tecnologia dedicado ao estudo dos sistemas de acumulação de energia. E aí, as baterias são mais notadamente estão no nosso universo, no nosso cotidiano, né? A gente hoje usa energia para tudo, e uma grande parte dessa energia está acumulada, e uma das principais formas de acumular energia é na forma de baterias. Então, é nisso que o Instituto, que já tem 13 anos, se dedica. Álvaro, bem-vindo também. Você também é um grande entusiasta do tema, né, das bicicletas elétricas e tudo mais. E esse encontro aqui tem uma motivação muito importante. A gente quer aprender com o Spartacus uma série de questões que podem ajudar não só a gente a conhecer mais desse segmento, mas também as pessoas que estão em casa, estão usando as bicicletas, cada vez mais as bicicletas elétricas e precisam lidar, né, com a forma mais correta de recarga e de armazenamento e de uso desses equipamentos. Então, Leandro, vale lembrar que o Spartacus, que generosamente está cedendo o tempo dele, está exprimido aí no a caminho da China, num trabalho de pesquisa continuada, mas ele trabalha, o ITEM faz parte do Grupo Moura, que é uma referência brasileira e mundial no acúmulo de baterias de chumbo, principalmente. É uma empresa 100% brasileira, de orgulho, tecnologia e cultura e que entrou num segmento que eu sou apaixonado já há vários anos, que é a bicicleta elétrica. Inclusive, eu entendo que o Spartacus também é um usuário de bicicleta elétrica no produto que a Moura lançou, que é a Ela. E é dessa conexão que a gente vai estar conversando aqui, até porque a gente se fascina, mas às vezes a gente se impressiona o quão pouco a gente sabe. E a ideia do Spartacus com a aliança é a gente dar essa informação para que essa tecnologia que nós lá atrás, Leandro, batizamos o sorriso elétrico, que é toda vez que alguém sobe na bicicleta elétrica, abre aquele sorriso de fascínio, é, usemos essa tecnologia da forma segura e consistente que ela permite. E aí eu queria começar, Spartacus, te perguntando, quando a gente tem acidentes, e recentemente até aconteceram alguns aqui no Brasil, acontece com algum momento em quase todos os países onde se usa a bateria, seja em bicicletas ou autopropelidos, de ocorrer um incidente de um incêndio. Esse incêndio, ele historicamente, ele acontece na bateria ou acontece no carregador? Porque os dois juntos é que causam uma situação de risco, né? Sim, e assim, eu sou usuário e fã da bicicleta elétrica, e como todas as tecnologias, infelizmente, tem alguns riscos associados e a gente, ao longo da conversa, seguramente vai detalhar, assim, na maioria das vezes, os poucos incidentes que ocorreram, mas, obviamente, ninguém quer se expor a esse tipo de risco, como controlá-los. E aí, normalmente, o que acontece é as baterias para essa modalidade são feitas de uma tecnologia chamada de íons de lítio, assim como dos celulares e dos laptops, para ficar em alguns exemplos, dos carros elétricos também. E todos nós já ouvimos também falar de casos de celulares que pegaram fogo durante a recarga, ou de laptops que pegaram fogo durante a recarga, e até mesmo de carros que também tiveram problemas similares. Então, acontece um percentual baixíssimo, e o que a gente tem entendido, as estatísticas têm mostrado que, normalmente, é um problema entre o carregador e a bateria que geram esse tipo de problema, e aí a bateria entra em ignição, ela entra em combustão. E que cuidados podem ser tomados para minimizar a chance que isso ocorra? Perfeito. O primeiro e talvez o mais importante é garantir, só para a gente entender, a bateria de lítio ela tem uma característica, ela tem como se fosse um computador de bordo. E a recarga, para que ela
aconteça de maneira adequada, o carregador e a bateria têm que estar se comunicando em completa harmonia. Então, uma das coisas fundamentais para evitar esse tipo de problema é usar sempre o carregador original, ou seja, se você comprou uma bicicleta elétrica de uma determinada marca, você precisa utilizar o carregador que está agregado a essa bicicleta. Por quê? Para garantir que essa comunicação exista bem, que essa comunicação basicamente vai garantir que durante a recarga a bateria vai informar o seu estado de carga para o carregador. E, obviamente, quando o estado de carga estiver pleno, ela vai mandar uma mensagem dizendo: olha, quando estiver chegando perto disso, ela já vai diminuindo, o carregador precisa diminuir a quantidade de carga que vai mandando para ela, até o momento que a bateria esteja plenamente carregada e o carregador deixa de mandar corrente para a bateria. Eu costumo brincar, é quase como se um nutrólogo garantindo que você vai estar recebendo exatamente a quantidade de energia, no nosso caso de alimentação, é necessário. Então, muitos dos problemas que a gente tem visto ocorrer é um carregador que está danificado, um carregador que não é o original, e aí essa comunicação entre carregador e bateria, quando ela falha, seria como a gente está saciado, a gente não quer se alimentar, e o nutrólogo da gente empurrando comida, e aí, enfim, a gente não explode, mas a bateria, infelizmente, pode vir a chegar, inclusive, a explodir, se continuar recebendo uma recarga, mesmo estando em seu pleno estado de carga. Então, basicamente é isso, é garantir que essa interação carregador e bateria funcionem super bem. Fora isso, há outras possibilidades, como, por exemplo, um dano físico. Enfim, infelizmente acontece, você pode levar um acidente, sua bicicleta se machucar, ou até o próprio carregador, enfim, acontece um acidente e ele quebra. Então, sempre que uma condição como essa acontece, a gente tem que levar, enfim, na autorizada, para garantir que a integridade tanto da bateria quanto do carregador permanecem. Acho que a questão é a delicadeza desse produto, né, Spartacus, porque a gente tem aí, o que eu queria ouvir de você é o quão confiável é por si só esse sistema, né, então, assim, ele não Uhum. colapsa sozinho por si só, mas ele exige um cuidado, ao colocar carga, ao expor a choques, a água também, imagino, calor também, acho que é um fator também que influencia, né, e principalmente na hora de tentar arrumar tudo isso, né? Você também tem que ter noção de que você está trabalhando com alguém especializado, né? Exatamente, Leandro. Inclusive, por exemplo, eu acho que a gente pode se guiar, inclusive, pelas experiências. No Brasil, esse é um mercado que está começando, vai crescer muito, não temos dúvida disso. Mas na China, na Europa, ele já vem atuando há muito tempo e lá, infelizmente, já ocorreram alguns outros incidentes e a gente pode aprender com eles. Então, assim, na China, há dezenas de milhões de equipamentos autopropelidos com baterias. Então, motos elétricas, scooters elétricas, bicicletas elétricas. Então, lá, houve de tudo. Houve gente que tentou fazer ele próprio a bateria falhou, ele tentou recondicionar a bateria, comprou as células e tentou fazer uma ligação para, enfim, tentar postergar a vida útil da sua bateria, uso de carregadores que não são os homologados. Essa questão de temperatura, ela é muito crítica, porque a velocidade com que a bateria se carrega, ela é função disso. Então, se está num ambiente com muito calor, o carregador vai ter que garantir que vai estar a quantidade que vai estar enviando a quantidade correta de energia para a bateria. Então, tudo isso são condições que influenciam. E uma coisa importante, parte dos acidentes, inclusive mais graves que houve, é a questão de você ter uma recarga assistida. O que é isso? Em vários locais, o pessoal colocou, por exemplo, a gente teve um fenômeno aqui, como esse, inclusive aqui no Brasil, foi aquela dos hoverboards, e vinham alguns hoverboards, e alguns também apresentaram problemas, e o pessoal colocava para recarregar, e, enfim, colocava em áreas que tinham coisas próximas que poderiam propagar, por exemplo, você botar para carregar do lado de uma cortina. Então, se na eventual possibilidade de ter um evento, isso aí vai se propagar pela casa toda. Você colocar isso enquanto você está dormindo e você não está próximo para poder intervir. Então, são questões como essa. Então, o local onde você vai recarregar o seu equipamento também é importante que você coloque um local seguro, um local arejado, e um local que você não tenha produtos que possam ser também propagadores de fogo ao lado. Como eu disse, a probabilidade é muito baixa, mas, enfim, é sempre melhor, principalmente em relação à segurança, é sempre melhor prevenir do que remediar. Não que esse seja um fator, né? Ele seria um fator que extrapolaria o problema, né? Ele ampliaria Exato. a situação, né? Ampliaria.
Na hora que sim. ele superaquece ou que ele. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento, né, pensando aí até no instituto e na forma como vocês trabalham, eu imagino que tenha uma parte importante do esforço em minimizar esse risco, né? O que que é? É o BMS? É algo que corte a energia? Onde que a academia, né, onde os estudiosos estão trabalhando para que isso seja menos repetido, aconteça menos, né, na vida do usuário final? Perfeito. Aquele computador de bordo que eu disse que, tem dentro das baterias se chama BMS, ou Battery Management System, Sistema de Gerenciamento das Baterias, e a principal missão dele é exatamente ela, garantir as condições de segurança da bateria. Então, garantir que o estado de carga, o estado de saúde, a quantidade de energia que ela recebe estão adequadas à bateria e àquela aplicação. Então, o que muito tem se trabalhado é exatamente isso, em melhorar essa eletrônica embarcada, melhorar toda a parte de sensores que há dentro da bateria para garantir que um menor desvio de temperatura, por exemplo, entre uma célula e outra da bateria, já indica uma anomalia. Então, com isso, ele já solicita inicialmente uma diminuição nessa corrente de recarga, até que, se ele detectar que a temperatura está acima do set point estabelecido, ele pode, inclusive, o próprio BMS tentar cortar a energia que está recebendo dos carregadores. Então, a gente falou muito no começo da importância do carregador, mas muito importante também essa qualidade das baterias. Então, por isso, inclusive, se a bateria da bicicleta chega ao fim de vida útil, quando você precisar fazer uma reposição, fundamental também garantir a qualidade e a procedência dessa bateria de reposição. E aí, mais uma vez, super recomendo que se use a bateria original, que é como você garante que não vai ter dor de cabeça com o seu produto. Certo, coxa. Existe um aspecto também de quando, por algum motivo, eu tenho um carregador e ele se danificou de alguma forma, eu vou no mercado buscar para comprar outro. O que que eu devo olhar como consumidor, como características, se eu não conseguir achar da marca própria, ou se eu quiser fazer uma tomada de preço para ver as opções que eu tenho? Que características são importantes de observar para garantir essa compatibilidade? E você falou do BMF, mas isso não está na especificação e dificilmente um usuário vai saber disso. Mas, como o plug é meio universal, eu posso ir no mercado e falar: esse aqui funciona. Eh, o que que eu preciso olhar de números? Sei lá, não sei, talvez Qual voltagem, que é o risco amperagem, disso? Uhum. assim, para que eu me eduque e eu saiba comprar uma reposição, partindo do princípio que eu estou de boa fé e tentando comprar o melhor produto ao menor preço, que é um comportamento do consumidor, né. Claro. Mais uma vez, o ideal é sempre garantir a originalidade do sistema, mas em uma condição onde não existe essa opção, que é o exemplo que você está trazendo, então a gente tem que garantir a potência do carregador, ele tem que ser na potência similar ao que é a parte de watts em watts, o que é que a Correto. gente tem, tem que ser da mesma potência, a tensão de saída, porque as baterias, de acordo com a quantidade de células que ela vai ter diferentes tensões. Então, a tensão de saída tem que ser compatível também, se de 12, 24, 36 volts, de acordo com o sistema que você estiver utilizando. E, por fim, mais não menos importante, há também a questão da polaridade, porque há alguns carregadores que eventualmente pode ter, porque nesses plugs, normalmente do interior, ele é negativo e o externo é positivo, então é garantir também que se faça isso. Também não recomendo, por exemplo, tentar fazer, no caso de usar um conector diferente, pode-se tentar fazer uma adaptação, trazer o conector do antigo carregador para esse atual, mas percebamos que existe todo esse risco de você fazer uma ligação inversa e, enfim, colocar a bateria em risco ao fazer isso. Agora, um outro aspecto, e da nossa conversa prévia, é de que para carregar uma coisa que, exige uma carga robusta, como é o caso de uma bateria elétrica de autopropelida ou de bicicleta, não é recomendável você usar uma tomada compartilhada, né? O que aqui no Sudeste se chama de Benjamin, em outros lugares do país se chama de tomada T. Não é recomendável não fazer isso, né? Ter uma tomada dedicada onde você só a única coisa que está usada, está conectada naquela tomada é o carregador da bicicleta elétrica do autopropelido. Está correto isso?
Corretíssimo, Álvaro. A gente tem visto também, infelizmente, alguns, incêndios que não se iniciam na bateria, mas se iniciam na instalação elétrica. Às vezes, inclusive, não é o caso para bicicletas elétricas, mas há caso, inclusive, de você precisar de uma tomada de 20 amperes, e aí o pessoal coloca um adaptador de 20 para 10 para depois conectar a tomada. Assim, tudo isso foi dimensionado pensando exatamente em garantir que não vai haver um superaquecimento. Quando a gente usa a prática do uso do Benjamin, o risco que existe é isso, é de aquela conexão ela superaquecer, eventualmente via derreter e gerar ela própria um incêndio. Então, por vezes, o incêndio começa na tomada, não começa do lado de cá e eventualmente pode se propagar para a bicicleta. Seria uma situação de risco elétrico que caberia a qualquer outro aparelho que Qualquer outro consumisse equipamento, uma é uma cafeteira, se coincidência, a vamos gente dizer assim. fizer isso exatamente, perfeito, isso mesmo. Então, Agora, pendurar. obviamente, no caso de um café desculpa, no caso de um café é algo que dura 2 minutos. O problema de uma recarga de uma bateria de um veículo autopropelido, como é o caso de uma moto elétrica, uma bicicleta elétrica, é o tempo que vai levando, né. Então, assim, quando é algo rápido, você praticamente não sente. Então, por isso é que o T ou o Benjamin é utilizado e normalmente a gente não vê problemas. O problema é utilizar esse tipo de equipamento durante muito tempo, como é o que acontece durante uma recarga. Você vai recarregar por algumas horas a sua bateria. Então, imagina, a gente vai estar superaquecendo, digamos assim, esse adaptador durante algumas horas e aí você pode ter, eventualmente, um evento. Spartacus, o mesmo vale para essas tripas de extensão que a gente usa em computador, em escritório. Isso, do ponto de vista elétrico, é a mesma coisa de que um Benjamin, né? Então, é, usar o conector, o adaptador diretamente na tomada da parede, sem nenhum outro tipo de extensão ou acessório, certo? Obviamente há extensões que têm cabos que são, enfim, garante que vão ter 2,5 milímetros quadrados de seção, então, que vai garantir que uma determinada corrente vai passar lá. Então, eu não generalizaria, porque haverá condições que a pessoa não consegue chegar tão próximo da parede, mas aí que seja, dimensionado, digamos assim, de maneira adequada para aquela, corrente. Aí um eletricista poderá auxiliar o usuário para garantir que, enfim, que o cabo que ele está usando para aquela extensão seja, enfim, dimensionada adequadamente. Agora, a gente falou de bateria, e de temperatura, e nós aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, a gente pode ir de mais 50 a menos 15. Qual é a faixa de segurança da operação, de baterias elétricas de íon de lítio? Excelente pergunta, Álvaro. E parte daquela ciência por trás lá do BMS está justamente em gerenciar isso bem. Especificamente para baterias de lítio, o maior problema é fazer a recarga a baixas temperaturas. Então, não é o caso, obviamente, de uma bicicleta elétrica, mas só para a gente ter uma ideia, tem automóveis que ele tem um sistema de aquecimento, ele se autoaquece para poder permitir a recarga. Então, temperaturas abaixo de zero, normalmente são bem complexas para a gente fazer a recarga. Bateria de lítio, ela vai demorar bem mais tempo. No caso de baterias de temperaturas mais altas, a gente tem um favorecimento da recarga, mas esse favorecimento pode ser assim tão excessivo que passa a você entrar numa zona de perigo, ou seja, a bateria está ávida por energia, mas aquela temperatura é como se um menino guloso querendo entrando numa loja de doces, quer comer todos os doces possíveis, e aí entra mais uma vez o sistema de gestão para garantir que ele não vai comer tanto doces assim. Ô Spartacus, uma pessoa uma vez me falou sobre o vício da bateria, né, então primeiro, na hora de carregar, não carregar por completo ou não deixar descarregar por completo. Existe algum protocolo nesse sentido? Em algum caso, isso também causa um risco, para o usuário da bicicleta elétrica? Foi ótimo, Leandro, sua pergunta. E isso é resquício de algumas tecnologias que a gente teve no passado nos nossos celulares. Quem lembra aqueles que é mais antigo, lembra daqueles celulares Motorola, StarTAC, aqueles grandões que realmente existiu o famoso efeito memória. A bateria de lítio, ela não tem efeito memória, então, assim, você não precisa necessariamente condicionar a um determinado regime de carga ou interromper a recarga um pouquinho antes. Agora existe o seguinte, a vida útil da bateria, ela é em função da quantidade de vezes que ela é descarregada. E quanto mais profunda for essa descarga, menor será a quantidade de ciclos que ela vai poder prover. Então, sempre que você puder trazer o estado de carga da bateria para a sua plenitude, é o ideal. Isso vale para o celular, para o seu laptop ou para a sua bicicleta elétrica, ou seja, para garantir uma vida útil
o máximo possível, até porque é uma parte importante do custo da bicicleta é a bateria, então o ideal é realmente, sempre que possível, fazer uma recarga para mantê-la plenamente carregada. É melhor manter cheio do que deixar zerar sempre, é isso? Exatamente. Agora, uma outra Spartacus, coisa que vem conectada, desculpa, Álvaro, é sobre o transporte da bateria. O risco de transportar uma bateria, ele varia de acordo com a quantidade de carga, que ela esteja, se ela está muito vazia ou se ela está muito cheia, isso implica no risco de alguma um incêndio ou algo similar a isso? Sim, inclusive há normas internacionais para o transporte de baterias de lítio, e aí existe também uma especificação da quantidade de energia, por isso é que nossos celulares ou laptops, quando a gente recebe eles pela internet, quando você vai ver, eles nunca estão a plena carga, é uma questão de segurança. Então, para transporte, o ideal é que ele esteja realmente a meia carga, normalmente entre 30% e 50% o estado de carga para transporte, principalmente transporte aéreo. E mesmo É, transporte aéreo, há também restrições ainda mais severas, garantir que, obviamente, você estando voando, um incidente pode trazer uma consequência muito, muito maior. Então, assim, normalmente, essas baterias, quando transportadas via aérea, normalmente, além do estado de carga, elas são transportadas em embalagens especiais. isso é simples de entender, Spartacus, porque eu não consigo, a gente está falando aqui de um avião, eu acho que é mais, fácil até pela são. Mas quando a gente fala de um transporte no próprio carro ou na locomoção de fato da bateria, eh, o que faria isso? Assim, o que explica esse risco? Uma eventual mal falha da bateria, Tá, um dano que não foi detectado, por exemplo, até na própria fabricação, e que você tem o que a gente chama de um curto-circuito interno à bateria, e esse curto-circuito pode se propagar e vir gerar a um problema, maior. Volto a dizer, é algo raríssimo, sim. mas enfim, principalmente nessa questão de logística, de transporte, principalmente do transporte aéreo, você tem que estar, enfim, segurança absoluta. Então, por isso que há essas restrições todas em relação a esse transporte. Spartacus, carga rápida versus carga normal. Assim, depois de uma certa idade, a gente aprende que nada é de graça. Então, assim, não faz. O que que você perde se você só usar carga rápida numa bateria e não fizer o ciclo dela completo de 6 ou 8 horas? Excelente, pergunta. E eu inclusive, enfim, a gente tem uma agenda, grande, estamos inclusive indo essa semana mais uma vez lá para a Ásia, e eu sempre converso isso com meus colegas lá, em quais são os trade-offs, né, que você vai ter ao fazer porque, por exemplo, no caso da bateria do automóvel, a luta, o santo graal é você conseguir fazer uma recarga tão rápida quanto colocar gasolina, no tanque do automóvel. E aí, enfim, é super difícil conseguir fazer isso, o mundo inteiro está trabalhando para isso, mas aí quanto que se perde na vida útil da bateria por estar fazendo isso? E aí é um pouco disso, ou seja, para você perguntar para um especialista em baterias o que é que ele acha, ele vai sempre dizer que a carga lenta é a mais indicada, porque é aquela que vai garantir a maior longevidade da bateria. Mas, obviamente, eu também sou usuário, eu sei que não quero estar sempre, por vezes eu quero estar com a bateria recarregada no menor tempo possível. Então, enfim, para a praticidade, você pode fazer a recarga rápida, assim, sempre as baterias e os carregadores estão adequados à máxima recarga que aquela bateria ou aquela tecnologia permite. Então, esse é outro motivo também pelo qual, quando a gente falou lá em relação à potência, tem que ser a potência adequada à bateria, é justamente para não ultrapassar, extrapolar os limites de segurança da recarga. Então, sempre que a gente vai ter, ele vai recomendar lá que a recarga seja feita em 10%, 20% da capacidade, que vai indicar quanto tempo vai ser a recarga normal, e quando há a opção, ou se você tem realmente vai passar mais tempo sem precisar utilizar a bicicleta, você pode optar por uma recarga lenta, que vai garantir que você vai ter aquela bateria no seu pleno estado de saúde por mais tempo possível. Spartacus, eu tenho um tempo de vida de ver os celulares nascerem e tinha uma piada antiga de um celular que apareceu que era muito pequenininho e aí chega um cara e fala, nossa, que maravilha, eu posso comprar assim. Aí entrega o celular, não, você esqueceu as baterias, eram duas malas pesadas que mal conseguia sair do chão. E eu acho que esse é um desafio, que é a cubagem, o peso da bateria. É, o que que, aproveitando a tua experiência e autoridade,
O que que a gente pode esperar dessa evolução de baterias menores e mais leves? É possível hidrogênio, sei lá, alguma outra tecnologia que não seja íon de lítio que, né, a gente ainda vai ver na nossa existência? Sódio, né, talvez? Isso, tem 2 tecnologias bastante promissoras, que são a bateria de sódio, e as baterias do estado sólido, que também são de íons de lítio. No caso as de sódio, em termos da cubagem, digamos assim, ela não chega a ter uma vantagem tão representativa frente ao lítio, até porque, enfim, o sódio é maior do que o lítio. Agora já as de estado sólido, que a gente vai estar vendo aqui, ainda nessa década, ao final dela, aí você vai, ela é mais segura, e aí, consequentemente, em ser mais segura, você vai conseguir compactar mais. Hoje a gente não compacta mais a bateria de lítio por questões de segurança, para garantir justamente que essa quantidade de eventos que a gente está aqui no podcast discutindo sobre eles, que a gente está achando muito, que elas não sejam ainda maiores. Então, por segurança, a gente está chegando no limite da tecnologia como ela é, mas vem agora uma nova onda, uma nova camada tecnológica que vai ser colocada nas baterias, que vai permitir com que uma bateria de lítio tenha uma quantidade de energia específica similar à do hidrogênio. E aí, enfim, as possibilidades são tremendas, e aí a gente vai ter cada vez menos reclamações por peso ou por baixa autonomia nos veículos elétricos. Oh, Espartacus, viajar em avião, e já teve épocas em que se tinha restrição de uso do celular, de ligar e desligar o celular, de levar laptop, a bateria tinha que ir no porão. Mas com bicicletas elétricas permanece uma restrição que grande parte das companhias aéreas não permite que você despache a sua bicicleta de uso pessoal com a bateria. Você tem que tirar a bateria e no seu local de destino você tem que alugar, obter, pegar emprestado uma outra bateria. Esse Uhum. cuidado é por quê? Porque não tem como medir que essa bateria está na meia carga? Exato, é um ponto. E também num eventual, e aí obviamente é probabilidade muito baixa, mas se você tiver algum evento, então, por exemplo, a bordo você não no porão você não pode levar nada, mas existe uma determinada reserva que você pode levar consigo. Então, eventualmente, e aí obviamente vai depender do tamanho da sua bateria, da capacidade dela, é importante consultar a companhia aérea que vai fazer esse seu transporte, mas é possível, inclusive, carregá-la na sua bagagem de bordo. E por que pode na de bordo e não pode na de porão? Porque, se Deus no livre e guarde acontecer algum evento, você estando na de bordo, ela vai fumaçar e a tripulação tanto tem caixas anti-incêndio, como vão lá detectar o problema. Isso acontece, por exemplo, com algum celular da gente. Se um celular da gente apresentar algum tipo de falha, apresentar algum, enfim, início de incêndio, os comissários de bordo vão recolher esse equipamento e colocar ela numa caixa anti-explosão e garantir que o transporte seja adequado. Se isso acontece no porão, não tem ninguém lá para interceder, e aí, obviamente, pode vir a ter um problema maior. Então, por via das dúvidas, nos próprios raios-x já é detectado, e se em sua mala você está tentando transportar alguma bateria ou por engano, a companheira vai lhe chamar e vai retirar essa bateria, e você vai, de acordo com a capacidade, você vai ter que abrir mão e, enfim, fazer um descarte lá no aeroporto, ou se for uma capacidade menor, você pode carregar na sua bagagem de mão. recentemente saiu uma notícia, sobre um certo retrocesso, vamos dizer assim, do mercado chinês, voltando a usar bateria de chumbo nas bicicletas elétricas. Como que você recebeu, eu imagino que você, claro, está alinhado com isso. Como você recebe uma notícia dessa e como que ela impacta na sua percepção de mercado, assim? Há espaço ainda para bateria de chumbo? É uma necessidade emergencial, vamos dizer assim? Onde está o futuro nisso? Excelente, pergunta, Leandro, muito, muito, importante. Eh, Aí a gente tem que primeiro ter uma questão de definição. A China, ela tem, como eu disse, milhões de, autopropelidos, e eles são, embora eles chamem muito lá de e-bikes, a tradução melhor para a gente poder entender, seriam e-scooters. Então Uhum. são, assim, é um scooter, então você tem uma área maior, então a questão do volume deixa de ser um problema, ou seja, a bateria de chumbo cumpre bem a sua missão estando lá dentro daquele invólucro que tem espaço disponível dentro da e-scooter. Então, lá houve
aqueles casos todos que eu estava relatando para vocês, de tentativa de alteração de bateria, de recuperação de bateria, do próprio carregador e tudo mais, houve alguns incêndios, lá na China, e depois de uma série de eventos e intervenções, o governo chinês optou por, para esse equipamento, que é um dos principais meios de transporte. Quem já teve a oportunidade lá na China ou já viu algum vídeo de lá, é impressionante a quantidade de como eles usam esse tipo de transporte. Então, eles agora estão num desestímulo, digamos assim, à tecnologia das baterias de lítio, para garantir que naqueles eventuais casos que estavam ocorrendo, deixem de ocorrer. Até porque, por exemplo, imagine, se você tem um incêndio num prédio habitacional, você está expondo não somente a família Uhum, daquela, mas todas as outras famílias que, enfim, estavam lá e, por exemplo, lá na China, você não é permitido a fazer recarga das baterias dentro dos apartamentos. Você tem estações específicas para poder fazer esse tipo de recarga. Então foi mais isso, é uma questão, uma tecnologia já extremamente comprovada, que cumpre bem sua missão, a questão do peso não era tão relevante, e aí, por questões de segurança, o governo chinês optou em manter, digamos assim, essa tecnologia, já que já tem mais de 150 anos, ainda ativa, por reconhecer que, do ponto de vista de segurança, ela é a melhor opção. Spartacus, falando sobre descarte, uma coisa que se fala, e principalmente com carros elétricos, onde você tem carros, ônibus e caminhões elétricos, onde você tem um volume, uma cubagem de bateria que é muito relevante, a discussão do descarte na sequência dos anos do ciclo de vida da bateria. É, como é que está essa conversa? Tem uma solução que não seja danosa? A gente está falando de bicicletas, mobilidade urbana, que tem uma consciência com o meio ambiente, mas tem um aspecto que ele é ofensivo. Como é que é essa conversa e o que pode acontecer para minimizar isso? Perfeito. E aí, vamos citar como exemplo também a tecnologia das baterias de chumbo, que já tem toda uma cadeia fechada, ou seja, cada bateria inservível, ela volta para o fabricante e esse refaz os processos. Então, todos os componentes plásticos, o próprio chumbo, tudo isso é recuperado e faz-se novas baterias através dessa bateria inservível. Esse é o objetivo também para as baterias de lítio. Hoje, do ponto de vista tecnológico, isso já está equacionado, então já é possível sim fazer isso, já há várias empresas, inclusive, fazendo isso. Do ponto de vista econômico, isso ainda está, enfim, no processo de amadurecimento. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, ainda é mais barato você extrair esses minerais da natureza do que oriundos de novas baterias, de baterias antigas, perdoe. Então, por isso que já há uma série de regulamentações exigindo que um percentual da matéria-prima das novas baterias deverá vir de baterias inservíveis, para assim a gente garantir enfim, esse ciclo fechado e que a gente consiga, lá na frente, conseguir produzir baterias novas a partir de baterias inservíveis no lítio, assim como hoje a gente faz no chumbo. Spartacus, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu acho que a gente tem uma ótima conversa e, sem dúvida, muitas boas explicações para problemas que realmente podem ser melhor cuidados, um pouquinho mais de zelo. A gente minimiza e muito os problemas causados por uma coisa que é tão útil e tão valiosa para a gente como as bicicletas elétricas, né, as baterias, né, que permitem essa assistência. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da Aliança Bike. Eu que agradeço, até mais.